Lembra? Nós primeiro temos que conhecer os dons. Nós temos que ter entendimento sobre esses dons. Depois nós temos que clamar, pedir ao Espírito Santo que nos use para o bem da igreja. Então nós estamos no dons de cura. É uma expressão então da misericórdia de Deus. Ele visa glorificar a Deus. Então a saúde vinda de Deus é uma expressão da compaixão de Deus. Trouxe para vocês dois referenciais bíblicos muito interessantes que falam exatamente sobre isso, né? É Jesus curando. E Jesus curando, aonde ele mostra a misericórdia. Aqui em Mateus 20, de 30 a 34, falam de dois cegos que estavam na beira do caminho e Jesus estava passando e eles começaram a clamar, pedir com muita intensidade. Eles diziam: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E aí as pessoas dizem: não fala assim, né? Não fica gritando, não incomoda o mestre. Mas Jesus ouviu esses cegos, foi até lá e parando perguntou para eles o que ele queria que ele fizesse por eles. E eles disseram: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes os olhos e logo os olhos se abriram e eles o seguiram. Então aqui mostra, né, Jesus movido de misericórdia. Lá em Mateus 14 também fala que Jesus saiu do barco, viu uma multidão e se compadeceu dessa multidão, né? Teve compaixão dessa multidão e aí curou os seus doentes. Então isso mostra, né, que o dom de cura também tem a ver com misericórdia, tem a ver com compaixão da parte de Deus. Então, o dom de cura pode ser doenças físicas, doença de alma e também doença espiritual. As doenças e enfermidades vieram ao mundo por causa do pecado. Jesus fez uma obra redentora nisso também. Então lá em Isaías foi profetizado que Jesus ele levaria, né, todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades, todas as nossas transgressões, todas as nossas iniquidades na cruz. Doença, né, é igual a dor, é igual a dolores, que é enfermidades. Jesus nos deu autoridade para isso, para curar toda a sorte de doenças e enfermidades, lá em Mateus 10:1. Então a cura ela pode acontecer através da oração da própria pessoa. Então nós podemos clamar a Deus, pedir, né, rogar a Ele. Pode ser uma oração da própria igreja, então a igreja orar, né, pedindo, clamando para que as pessoas sejam curadas. Então lá em Tiago 5:16 diz: orai uns pelos outros para que sedes curados. Imposição das mãos. Então, imposição das mãos com autoridade, vinda do Espírito, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Através de alguém, né, que tenha o dom de cura. Sem fé não há cura. Então, a incredulidade do povo, ou a nossa incredulidade, né, faz com que a cura não aconteça. E a fé de uma pessoa que intercede pela outra pode proporcionar cura para aquela outra pessoa. E também a nossa própria fé. Lembram? Então a fé de outra pessoa que intercede. Lembram lá do centurião que intercedeu pelo servo? E aí Jesus liberou uma palavra de cura para aquele servo. Os cegos que clamaram, que acabamos de ver, foi através da sua própria fé que eles foram curados. Operação de milagres é o próximo dom. Operação de milagres, um milagre é um evento ou um efeito no mundo físico, que ele aparece no mundo físico, separado das leis naturais, mas, e que sobrepuja até o nosso próprio conhecimento dessas leis. Então um exemplo foi a ressurreição de Lázaro.
Então, para quê? Para glorificar a Deus, para aprovar o ministério do cristão, para ajudar na expansão do evangelho. Profecia é falar na própria língua, mas sobre inteira unção do Espírito Santo. Então, lembra lá no Velho Testamento, o Espírito Santo, ele vinha, falava ao profeta, e o profeta falava aquilo que Deus tinha dito, tinha colocado. Cuidado, as profecias devem estar em sintonia com a palavra de Deus e se cumprir no tempo dado por Deus. Isso é um cuidado que nós temos que ter, né? Porque tem muitas pessoas, né, que dizem, ai, Deus me falou tal coisa para ti. Eu tenho um relato, na verdade, bastante triste, assim, de uma amiga minha, muito tempo atrás, quando ela se separou, e aí as pessoas vinham e falavam, claro, vinham tentar consolá-la, mas ao mesmo tempo usavam o nome de Deus. Dizia assim, não, Deus me falou, teu marido vai voltar, vocês vão ser um casal abençoado, vão abençoar o mundo e não sei o que. E falaram um monte de coisas para ela. E aí ela veio falar comigo sobre isso. Eu digo, olha, eu tenho para te dizer o seguinte, que tu tem que colocar diante de Deus tudo isso que essas pessoas estão falando. Porque se for de Deus, ele vai confirmar. E se for de Deus, vai se cumprir. Agora, se não for de Deus, isso não vai se cumprir. E, infelizmente, né, essas profecias que foram mais humanas, né, do que vindas de Deus, elas não se cumpriram. Então, isso é uma coisa assim que nós temos que ter muito cuidado. Muito cuidado de ter clareza, certeza que foi Deus que mandou dizer tal coisa para alguém. Então, quando tu pensar, sentir, né, ou perceber, olha, isso aqui é uma coisa para ser dita para aquela pessoa, ore muito a Deus para que Deus confirme aquilo. Tem que saber que a profecia, ela nunca vai ir contra a palavra do Senhor. Então, nunca ela vai contra. Então, se alguma coisa vier para ti que for contra a palavra de Deus, então não é de Deus. Isso é um pré-requisito. Mas assim, tenha muito cuidado de dizer, olha, Deus me disse para te dizer tal coisa. Cuidado, né? Tenha discernimento disso, tenha zelo sobre isso. A profecia ela serve para edificar, para exortar e para consolar. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Traz revelações e predições, né? Revelação, predição, quer dizer, o que vai acontecer ainda, né? Tem procedência satânica, quando é pro mal, né? Humana, que é falar a nossa vontade, o nosso desejo, que eu acabei de falar para vocês um exemplo, que foi assim, marcou bastante a minha vida. E divina, né? Quando realmente vem de Deus e vem para um bem. Então, cuidado, né? Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3 e os outros julguem aquela profecia. Discernimento de espírito. É uma habilitação sobrenatural que permite a identificação da natureza e caráter dos espíritos. Literalmente significa julgar perfeitamente. É proveniente de Deus, pois só Ele pode julgar, inclusive os seres espirituais, com retidão e justiça. É um auxílio precioso na batalha espiritual. Existe o Espírito Santo, existe o Espírito humano, os anjos, que são seres espirituais, e os demônios, né, que são anjos decaídos. Então isso é uma coisa muito importante de nós ter esse discernimento e pedir discernimento para o Espírito Santo. Principalmente, né, quem aconselha outras pessoas, para que Deus possa vir e trazer discernimento sobre o que está realmente influenciando aquela situação. Eu tenho uma história para contar para vocês de muito tempo atrás, assim, logo que eu me converti, que eu nem tinha noção assim, muito sobre esse tema, mas foi uma coisa que impactou bastante a minha vida. Eu estava lá em Cachoeira do Sul, fazendo a janta, e a minha irmã, meu cunhado, meu marido e a minha sobrinha estavam vindo de Porto Alegre lá para Cachoeira.
E eu tava em Cachoeira fazendo a janta, assim. Aí fazendo a janta, organizando as coisas, e de repente eu vi a campainha tocar. Aí eu saí da cozinha, fui até a porta da frente da casa, abri. Quando eu abri, veio assim um vento, tipo um vento, mas não era um vento, tipo um vento frio, mas gélido, assim, uma coisa horrível, né? Uma sensação muito ruim. E veio assim, tipo, me bateu em mim, assim. E naquele momento o Espírito Santo falou comigo para mim repreender o espírito de morte. E eu não tinha muito entendimento, mas assim, como eu ouvi, eu repreendi, né, o espírito de morte. E fechei a porta e disse, olha, eu não quero você aqui na minha casa, vai embora em nome de Jesus, e eu renego isso. E tá, mas aquilo assim, me inquietou muito. Aí continuei arrumando a janta e tal, e dali a pouco o pessoal chegou de Porto Alegre. E aí nós estávamos jantando e o pessoal, você nem sabe o que aconteceu na estrada. Nós estávamos vindo na estrada e veio um carro na nossa direção, contra nós, assim, direto em nós. Veio, a gente buzinou e o carro vinha, e quando chegou bem pertinho de nós, assim, ele saiu, ia dar uma batida frontal, aí saiu, desviou, era um carro preto. E aí o Espírito Santo me falou, né, falou meu coração sobre aquele momento ali, daquele discernimento que ele tinha dado. Então isso são coisas assim que são muito importantes da gente ouvir o Espírito Santo e pedir realmente, né, discernimento para ele em todos os momentos. Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que iam herdar a salvação? Está lá em Hebreus. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade em lugares celestiais, lá em Efésios. Então aqui está mostrando, né, na batalha espiritual, a importância desse dom. A importância desse dom para que a gente consiga, através, né, do discernimento dado pelo Espírito Santo, poder realmente atuar na luta espiritual. Então, o Satanás se transforma em anjo de luz, lá em Coríntios, 2 Coríntios 11, 14. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai que esse espírito vem do Senhor. Aqui também tem uma história da minha vida que, antes de eu me converter, eu e a minha irmã, nós íamos numa senhora que descia a Pombagira pra saber coisas e tá, né, vamos dizer assim, coisas que a gente faz quando nos falta Deus no nosso coração e conhecimento também. A gente vai lá procurar o bem, né? Aí nesse tempo, a minha irmã se converte. Mas eu ainda não me converti naquele tempo. E aí eu digo, não, mas eu vou continuar indo lá na fulana. Aí ela disse, não, tu pode continuar, eu não vou. Porque eu sei isso, e aí me mostrou na palavra. Né? Aí eu digo, isso é tudo bobagem, isso aí não é assim. Mas aí o que acontece? A Raquel estava orando por mim, intercedendo pela minha vida, e mais 2 amigas minhas que tinham se convertido também estavam orando pela minha vida. E aí eu fui nessa tal de sessão com essa mulher. Quando eu cheguei lá, aí a mulher foi conversando. E aí ela conversando como uma pessoa normal. Aí depois ela disse, não, agora, né, eu sou o cavalo, vai descer o espírito da Pombagira, vai falar contigo, ver quais os teus problemas e tal. Aí tá. Aí tava lá conversando lá com a Pombagira e de repente ela disse, eu preciso que descer um outro espírito que é mais forte que eu para poder falar contigo sobre essa situação e tal. Eu digo,
tudo bem. Né? Aí, de repente, a mulher começou a se transformar, transformou o rosto, assim, transformou tudo e começou a ficar com as mãos tudo assim, né? E eu apavorada, com os olhão desse tamanho, tá? Aí que terminou lá, aí ela disse, eu posso te pedir um favor? O espírito lá falou, pode, não tem problema. Eu queria que tu desse um recado pro meu cavalo, que era a mulher que a gente... Não, tudo bem, posso dizer pra ela, pra mim não tem problema nenhum. Aí ele disse assim, não, eu queria te dizer que é pra dizer pra ela o seguinte, que essa mulher que mora ao lado, que tem um marido e que vive dizendo que o meu cavalo quer muito o marido dela, eu vou fazer uma coisa para ela parar de incomodar o meu cavalo. Eu vou fazer ele realmente se apaixonar pelo meu cavalo. E aí eu digo, peraí, então, como que espírito bom tu é? Se tu quer a destruição de um lar. Aí ele olhou para mim e disse, não, tu não entendeu nada disso, não foi isso que eu falei. Não foi isso que eu falei. Eu disse que eu ia solucionar um problema do meu cavalo, mas não ia destruir o lar. Aí, tá. Eu fiquei, né, com meu coração assim. Aí saí dali. Aí a mulher se despossuiu lá e eu falei que eu tinha o recado lá do demônio para ela. Mas aí naquele momento, na verdade, assim, houve também um discernimento espiritual. Porque, vamos dizer assim, a Raquel tinha falado para mim, tinha mostrado na palavra do Senhor. Vamos dizer assim, o espírito bom, ele faz o bem e não o mal. Né? As minhas duas outras amigas estavam orando e jejuando pela minha vida. E aí Deus mostrou, permitiu aquilo ali acontecer para quê? Para abrir os meus olhos sobre aquele espírito maligno. E eu realmente, né, não querer mais ir naquele lugar. E depois, quando eu me converti, eu tive que pedir perdão para o Senhor de ter ido buscar o mal, mesmo querendo o bem, mas por ignorância, ir buscar o mal e fechar aquilo na minha vida, para que aquilo não viesse ter mais atuação na minha vida. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter, né? Variedade de línguas, né? Então, falava em outras línguas conforme o Espírito concedia que ele falasse. Então, também é um dom espiritual. Então, ali no Pentecostes, a gente vê, né, essa ação da variedade de línguas, né? Quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala em mistérios. O que fala em línguas estranhas a si mesmo edifica. Lá em Coríntios, tudo isso aqui. Eu quero que todos vós falais em línguas estranhas. Dou graças a Deus porque falo em línguas estranhas mais do que todos vós. Então, aqui uma coisa importante, né, do falar em línguas. Lembra que eu já comentei com vocês, acredito, sobre quando eu pedia, né, para falar em línguas e não falava, né? Aí até, porque aí veio a revelação através da minha discipuladora, que eu tinha dito, né, que eu não queria falar em línguas. Lembra quando eu estava no carro sozinha com meu irmão? E aí depois eu fui batizada em línguas, né? E hoje falo em línguas. E uma coisa importante, né? Nós devemos pedir para falar em línguas, né? Orar, clamar para o Espírito Santo, porque ele nos dá, ele vai nos dar. Porque ele quer que a gente interceda, que a gente tenha, né, cada vez mais intimidade com ele, com Deus. Então nós necessitamos, né, de ter esse dom fluindo na nossa vida. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Eles falarão novas línguas. Orarei com o Espírito. E da mesma maneira também o Espírito ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós em gemidos inexprimíveis. Não proibis o falar em línguas, de sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para o incrédulo. Então aqui fala da importância, né, de nós falarmos em línguas, deixarmos o Espírito Santo fluir. Para a edificação também da igreja. Posto que procurais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja.
pelo que o que fala em outra língua, ore para que também a interprete. Falam todas as outras línguas, peça interpretação. Então a interpretação também é outro dom, né? É o poder de expressão vocal em línguas desconhecidas, o qual fala línguas dadas a certos indivíduos na igreja pelo Espírito Santo. E é capaz de interpretar o que o outro está falando de forma sobrenatural. Lá em Romanos 12, 6 a 8, aqui fala dos dons ministeriais. Então também, né, são dons que são dados para a igreja, que é o dom da profecia, que a gente já viu, né, do ministério, do ensinar, do exortar, do repartir, do presidir e da misericórdia. Então aqui, ó, na profecia a gente já viu, né, então, que é dada pelo Espírito Santo e revela coisas que ainda não aconteceram. O ministério de servir, então, na verdade, esse é um ministério que é para todos os cristãos. Então, Jesus, né, quando ele fez o lava-pés, ele falou sobre esse ministério, né, que nós temos que servir aos outros. O de ensino, né, que é a capacidade de falar da palavra de Deus, de mostrar para outra pessoa, através de exemplos, de maneira fácil, didática, ajudar ela a entender a palavra do Senhor, entender as coisas santas do Senhor. O exortar, que essa aqui também é uma coisa bem... Lembra do Barnabé, né? Que é o filho da consolação, ou o filho da exortação. É um exemplo da palavra. Eu conheço, né? Só não estou atualmente com tanta convivência com uma amiga minha, a Amelinha, e ela tinha este dom, o dom da exortação. E era muito precioso, assim, porque eu digo assim, era incrível, né? Porque ela vinha xingar, vamos dizer assim, te exortar, né? Ela vinha te puxar as orelhas. Mas ela falava de uma maneira tal, dada pelo Espírito Santo, que ela vinha e te constrangia de uma maneira que no final tu estava chorando com ela e agradecendo porque ela estava te xingando, né? Então ela conseguia de uma maneira tal te mostrar na palavra, te mostrar através de exemplos que aquilo que tu fez tinha magoado a Deus, tinha magoado a outra pessoa e que tu realmente tinha que te consertar. Ela era assim, ó, é a coisa que eu mais admirei, né? Quando eu conheci a Melinha, foi esse dom dado pelo Espírito Santo para ela. E ela falava assim com maestria, né? Usada pelo Espírito Santo. Então é isso que a gente precisa, né? É usar o dom que o Espírito Santo nos dá. O outro ministério, né, é o de contribuir. Então o de contribuir é a capacidade que Deus dá a algumas pessoas de uma forma sobrenatural de multiplicar os recursos. Multiplicar o dinheiro, multiplicar todas as coisas. E também dá a essa pessoa um coração alegre em poder contribuir, em poder doar, em poder ajudar. Então ela dá, né, com sabedoria essa riqueza, ela dá de forma generosa e ela visa sempre ajudar no reino, ajudar em ministérios, né, ajudar missionários. Então ela sempre está dando ofertas alçadas ao Senhor. O dom de misericórdia. O dom de misericórdia é aquele que ele tem compaixão. Então ele olha para o sofrimento do outro, ele olha para o desespero, para a angústia do outro, para a necessidade do outro, e ele tem um mover no coração dele para ajudar. Um exemplo desse ministério que eu acho fantástico, assim, não sei se vocês conhecem, é a Noemi, que lá tem uma chácara de tratamento de pessoas viciadas, onde ela diz que logo que ela se converteu, ela conta, né, no livro que ela tem, que ela escreveu sobre o testemunho dela, que ela assim, ela se converteu e ela começou assim, no coração dela começou a surgir
uma vontade de ajudar as outras pessoas, uma vontade de ajudar as outras pessoas, que ela no início, ela trazia as pessoas assim da rua, ela achava drogados na rua, trazia para casa dela, né, para ajudar, para tentar fazer com que eles saíssem daquela vida. E aí depois, né, ela construiu a chácara e aí faz todo um trabalho nesse sentido. Então isso é uma coisa bem interessante, né, bem importante, né, aquelas pessoas assim que Deus coloca um amor tal no coração pelo outro, a dor do outro, o sofrimento do outro, a angústia do outro, a necessidade do outro, e aquela pessoa, ela faz de tudo para ajudar. Então aqui em 2 Coríntios 8, diz assim, a igreja da Macedônia ajudou outras igrejas mais pobres e várias mulheres também ajudaram financeiramente Jesus no seu ministério. Então aqui em Efésios 4:11 também fala de outros ministérios, né? Fala do ministério do evangelismo, né? Que é a capacidade de transmitir a mensagem da salvação para as outras pessoas, contar, né, da salvação, mas de uma maneira sobrenatural. Evangelismo todos nós devemos fazer. Lá na grande comissão fala que nós temos que ir, né, e falar de Jesus, falar da grande salvação de Jesus fez na nossa vida e que também pode fazer na vida da outra pessoa. Mas tem pessoas que Deus dá o dom de evangelismo, né? As pessoas falam e as pessoas não se cansam. Se ela sentar no ônibus, ela vai falar sobre a salvação. Se ela ir num parque, ela vai falar sobre a salvação. Não importa onde ela está sempre falando sobre a salvação, grande salvação de Jesus na vida dela. Pastores, né, que são líderes que vão cuidar de outras vidas. Então, Jesus, né, é o nosso grande pastor. Então, aqui mostra assim, a importância, né, o cuidado que Deus coloca para que essas pessoas liderem ministérios e cuidem de outras pessoas. Dom de mestre ou de doutores, né? Doutor da lei ou mestre, aquele que é a pessoa que tem o dom de ensinar. Então aqui também, né, a importância, né, dar uma capacidade única, né, de trazer a palavra do Senhor de uma forma simples, de uma forma amorosa, de uma forma fácil de entendimento. Traz, né, a palavra rema, que significa a palavra revelada e aplicada, né, de Deus. E lá em 1 Coríntios ainda temos mais alguns ministérios, né? O ministério de apóstolo, né? Que o apóstolo é aquele que é mandado para uma missão. É isso que significa apóstolo, né? É enviado. Então os apóstolos foram comissionados com autoridade para ir, né? Lá em Lucas 6:13 diz assim, ele chamou para si os seus discípulos, significa seguidor, aprendiz. E deles escolheu 12, a quem os chamou de apóstolos, né? Dando a eles, então, assim, essa comissão, essa autoridade. Depois nós temos o dom de socorro, que é o mesmo dom, né, de misericórdia. Tem o dom de presidir, de governo, de liderar, que também, né, tem a liderança natural, né, das pessoas, humana, mas também tem uma liderança espiritual, né, a capacidade dada de forma sobrenatural de presidir, de liderar, de governar, dada por Deus. E em 1 Pedro tem um outro dom, que é o dom da hospitalidade. Então isso é uma coisa muito interessante, né, que falando assim, que Deus também capacita pessoas para acolher outras pessoas, cuidar dessas pessoas, né, dar a elas um ambiente acolhedor. Então Lídia, né, depois de ser batizada, ela e toda a sua família nos rogou dizendo, se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aqui ficai. E nos constrangeu a isso. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, lá em Romanos diz.
Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Lá em 1 Pedro fala sobre isso. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Eu era forasteiro e tu me hospedaste. Isso aqui é Jesus falando, né? Que ele reconheceria as pessoas que são dele. Como, né? Por quê? Porque tu ajudou pessoas que muitas vezes nem eram da tua família, nem eram tua conhecida, nem eram pessoas da tua influência ou que poderiam ser influenciadas, e tu foi lá e ajudou em amor, recebeu essas pessoas em amor. E para que tudo isso, né? Para que Deus nos dá dons? Por que o Espírito Santo nos dá dons? Então é para um fim proveitoso, para glorificar a Deus. Então nós temos que entender isso, né? Compreender que os dons vêm de Deus, né? Do Espírito Santo, compreender que todos esses dons, né, vêm do mesmo Espírito. Nós temos que entender que tudo isso não é para satisfação própria, mas sim para o bem da igreja. Nós temos que estar disposto de todo o coração, não reter, né, o nosso dom. Então os dons, eles vão aparecer dentro da igreja de várias formas, né, como missionários, né, na recepção da igreja, no ministério de crianças, no ministério de comunicação, de adoração com dança, de louvor e adoração, no teatro, em ministério de casais, ministério de adolescência, nos PGs. Então, em todos esses lugares, nós vamos ver a expressão dos dons do Espírito Santo. Então, para a gente ir fechando o nosso dia, segunda, nós temos assim, ó, dois chamados, um geral e um específico. Qual é o geral? É a grande comissão. Ide e fazeis discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. Então isso aqui é o geral, todos nós temos esse chamado. Mas também Deus tem um chamado específico para cada um de nós, aonde Ele nos dá dons, ou um dom, ou dois dons, não sei quantos dons, porque quem dá dom, quem reparte é o Espírito Santo, como lhe convém para um fim proveitoso. E para isso nós precisamos trabalhar 4 perguntas. Então eu quero que vocês também, assim, ó, não só agora vendo no vídeo, mas depois vocês lá no caderninho de vocês, né, anotem as 4 questões e façam essas 4 questões para vocês. Tenham um tempo de reflexão. Então, primeiro, o que arde no teu coração a respeito dos 5 ministérios? Então, a primeira coisa nós temos que ver assim, o que Deus colocou no meu coração que faz com que eu queira trabalhar. Então, ou é como apóstolo, é como profeta, é como evangelista, é como pastor ou é como mestre. Como é que Deus quer que eu exercite esses ministérios? O que me dá, né, leveza no meu coração, me dá alegria no meu coração de servir na casa do Senhor? O que eu me identifico mais? Segundo, quais as habilidades e talentos que Deus já me capacitou para servir? Então isso também é uma coisa importante, né? Que Deus muitas vezes, Ele já nos deu ou de nascença, ou Ele nos capacita depois, né? Nos dá habilidades adquiridas, e essas habilidades adquiridas eu tenho que fazer um mapeamento. O que Deus me deu? Eu sei falar inglês. Isso é uma habilidade adquirida. Então eu vou colocar lá, é uma habilidade que eu tenho. Será que eu posso ser missionário? Eu posso ser intérprete para a palavra do Senhor, da palavra do Senhor, numa convenção, num seminário? Eu tenho o dom de tocar, de cantar. Então isso é um dom natural que Deus me deu. Eu posso, claro, aperfeiçoar, mas é um dom natural. Então eu tenho que colocar todas essas habilidades, talentos que Deus me deu e ver, olha, como eu posso usar, como eu posso doar, como eu posso servir na igreja do Senhor. Terceira, que ferramentas o Espírito Santo já me concedeu e quais é que você sente mais liberdade e fluir, né, de expressar isso. Que aqui fala sobre os dons. Que dons Deus já te deu. Que o Espírito Santo já te deu, já te confirmou na tua vida. E esses dons, eles têm que ser usados para um bom proveito.
E quarto, qual é a esfera de atuação? Então tem uma esfera de atuação que todos nós podemos exercer todos esses talentos e dons e frutos do Espírito, que é na nossa própria família, nos PGs, né, nos grupos caseiros e também no discipulado. E depois, quando nós exercitarmos isso, tivermos maestria nisso, Deus vai nos capacitando a ter mais, nos dar mais. Deus diz assim, se tu é fiel no pouco, Ele vai te dar muito. E aí depois tu pode ser usado na tua igreja local e com o tempo, talvez, né, Deus possa te chamar para a igreja mundial. Importante, seremos conhecidos pelos frutos do Espírito Santo, não pelos dons. Os dons é do Espírito Santo e são ele que distribui para o proveito da igreja. Agora, para finalizar, nós vamos estar tendo um tempo de oração. Eu vou orar por vocês para que o Espírito Santo dê dons a vocês. Pai amado, eu quero me colocar diante de Ti, Senhor, pedindo, Senhor, por cada um, Senhor, dos meus alunos. Paizinho amado, olha para eles, Senhor. Olha a vida deles, Senhor, aquilo que Tu já deste para eles, Senhor. Dá a graça, Senhor, para que eles enxerguem, Senhor, tudo aquilo que Tu já deste para eles, de talentos, de habilidades, Pai. Para que eles, Senhor amado, possam exercer, Senhor, com maestria, Senhor, aquilo que Tu tens dado a eles. Capacita o Senhor a adquirir mais habilidades, Pai, para servir no Teu reino, Senhor. E peço a Ti, Espírito Santo, que Tu dê dons a eles, dons, Senhor, espirituais, de maneira sobrenatural, para que eles possam exercer os ministérios na Tua igreja. Que possa ser bênção, Senhor, para a vida deles, bênção para o reino, Senhor, bênção para o mundo. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E agora, vamos lá, né? Temos lição de casa, lembram? Sempre temos. Então, primeiro, vocês terão que orar para que o Espírito Santo conceda dons a vocês. Então, isso também faz parte da tarefa de vocês. Fazer o teste de dons ministeriais. Então, eu vou colocar lá no nosso grupo um formulário onde vocês vão fazer este formulário e no final ele vai dar uma grade, onde nessa grade mostra, né, quais são os dons que vocês têm mais salientes, que vocês podem trabalhar no reino do Senhor. Terceiro, vocês têm que buscar uma música que fale sobre o Espírito Santo e tirar um tempo durante toda essa semana, sistematicamente, tirar um tempo, ouvir a música e se aquietar diante de Deus, pedindo o encher do Espírito Santo e assistir os vídeos complementares que eu vou colocar lá também. Um beijão, eu sei que esse módulo foi bem corrido, foi bastante informação, mas necessário. Espero que ele tenha sido proveitoso para vocês. Um beijão e até o próximo.